Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 1. Vamos ler os versículos 5 e 6. Profeta Isaías, capítulo 1, versículos 5 e 6. Mais um culto ao Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, na nossa querida Assembleia de Deus, missão, aqui no bairro das Indústrias, Senador Canedo, sobre o pastorado aí de José Carlos, nosso pastor em Cristo, com a sua esposa, irmã Lúcia, todos os obreiros e a igreja local. Amém, igreja? Está escrito: por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida como óleo. Vou repetir o versículo 6, e a igreja, conforme de costume, repete em seguida. Vamos lá? Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Quem crê que o castigo do Senhor há de nos trazer a paz, a cura, a libertação, a saúde plena, a vida de verdade nessa noite, diz amém, Jesus. Vamos orar? Querido Deus e Senhor nosso Pai, mais uma vez a Tua palavra vai ser pregada neste santo púlpito. Pai, conforme a Tua promessa naquela visão da noite, que o Senhor sonhou com o Teu servo, com nós dois, ensinando e pregando a Tua palavra. Então venha com o Teu espírito de sabedoria, venha com o Teu espírito de revelação e abra-nos a porta da Tua palavra e revela-nos os segredos do Teu reino. Assim, Pai, de que Teu Filho Jesus Cristo seja honrado mais uma noite, vez nesta casa, neste culto, na Tua presença, entre a Tua igreja. E se a igreja crê, diz amém, Jesus. Tome seu assento. Foi Deus quem criou e educou os filhos de Israel. No versículo 2, nós lemos: ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Ou seja, quem vai falar não é o homem Isaías, ainda que profeta. Não é o homem Eduardo, ainda que um mero pregador. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor, o Criador, o Pai de toda a criação. Criei filhos e exalcei-os, isto é, e os eduquei. Mas eles, os filhos, prevaricaram, rebelaram, revoltaram contra mim, o Criador, o Pai. Ora, igreja, se a denúncia que Deus faz aqui é direta para Judá e Jerusalém, por que então Deus está chamando a atenção dos céus e da terra, se eles não têm nada a ver com a rebelião destes filhos ingratos? É porque tanto os céus
como a terra, foram testemunhas da aliança que Deus fez com Abraão a respeito destes filhos, os filhos de Israel. A terra sobre a qual os pés deles estão, a terra prometida, e os céus que estão sobre a cabeça deles foram testemunhas de uma aliança que Deus fez no passado com Abraão, o seu amigo, o seu servo. Veja em Gênesis, capítulo 13, a partir do versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás os teus pés, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra, Abrão, que vês, te hei de dar a ti e à tua semente, isto é, aos teus filhos, para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Aqui está a primeira testemunha da aliança entre Deus e Abraão acerca dos filhos que hão de herdar a terra prometida. A terra e os céus. Quando que os céus entram como segunda testemunha dessa aliança? Um pouco mais à frente, no capítulo 15 do mesmo livro de Gênesis, a partir do versículo 5, nós lemos: então o Senhor Deus levou Abrão para fora da tenda e disse: olhe agora para os céus, Abrão, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe o Senhor: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Versículo 18: naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto, uma aliança com Abrão, dizendo: à tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Ou seja, Abrão, eu chamo a terra por testemunha e chamo também os céus por testemunha de que eu faço essa aliança contigo. E Abrão, meu amigo, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu não volto atrás. Mas não para por aqui, igreja. A terra e os céus também foram testemunhas de outra aliança feita no passado, sendo a primeira entre Deus e o homem e a mulher. Qual aliança? A aliança adâmica ou edênica, feita ali no jardim do Éden, quando Deus entrega a possessão da terra, quando Deus dá a eles domínio sobre todos os animais, quando Deus dá fartura de alimento. E aí ele faz essa primeira aliança com o homem, com seus filhos Adão e Eva. É aí onde Deus diz o seu primeiro sim para os seus filhos e também o seu primeiro não para os seus filhos. Filhos, sim, pode comer de toda árvore, de todo jardim, livremente. Frutificai, multiplicai, enchei a terra. Sigam em frente, meus filhos, porque eu tenho para vocês vida de verdade, vida abundante. Eu tenho para vocês vida eterna. Sigam em frente. Mas para vocês, meus filhos, eu também tenho um não. Não comam da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dela comer, vocês vão morrer. E em mim, filhos, não há morte. Eu não tenho morte para dar a vocês.
Mas nós sabemos que os filhos, esse casal matriz, Adão e Eva, os nossos pais segundo a carne, infelizmente se rebelaram, se revoltaram e quebraram a aliança com o Pai de toda a criação. E com isso eles voltaram para trás, ou seja, voltaram para o pó, por meio da morte. Mas antes que chegasse esse lastimável dia em que eles haveriam de morrer e descer à sepultura, Deus, que é um bom Pai, Deus que continua sendo Pai por excelência e que ama os seus filhos, Ele vem ter o particular com seus filhos. E Deus, que é Deus de princípios, Ele vem velando sobre a sua palavra e sobre este princípio da hierarquia. E aí Ele vem primeiro tratar com seus filhos, primeiramente a falar com Adão. Princípio de hierarquia. O responsável da casa é o homem, Adão. A autoridade secundária no lar é a mulher. Segue-se a sequência. Deus então vem pessoalmente e dirige a sua palavra ao filho. Filho querido, Adão, Adão, meu filho, por que você fez isso? Adão curva a cabeça e diz: Pai, a mulher que o Senhor me deu por companheira, me deu do fruto e eu comi. Deus, o Pai, então, dá sequência ao seu particular e chega até a mulher, a autoridade secundária do lar. Eva, minha filha, por que você fez isso? Eva, com sua cabeça curvada, feito junco, diz: Pai, a serpente me enganou, Pai, e eu comi. Não conseguiram nem levantar a face para olhar dentro dos olhos do Pai, que eles olhavam todos os dias, antes do pecado. Em seguida, Deus, Ele vai tratar com a serpente. Mas quando chega a vez da serpente, Deus não faz a mesma pergunta que foi feita a Adão, que foi feita a Eva. Deus não pergunta para a serpente: serpente, por que você fez isso? Deus não faz essa pergunta. Deus apenas chega, dá a sentença para a serpente e fica a interrogação. Por que Deus, o Pai, não fez a mesma pergunta para a serpente? Ora, porque serpente é um animal irracional. Serpente, como animal, não é filho. Portanto, não há lugar para um animal irracional se arrepender. E logo então, não há possibilidade deste animal ser salvo. E mais ainda, porque por detrás de toda aquela armação está Satanás, um anjo caído, Lúcifer, o demônio, a antiga serpente, que engana todo mundo. Ele está por detrás do animal. Ele é o responsável principal pela queda do primeiro casal de filhos. E como Deus sabe, Satanás é um anjo caído, é um espírito imundo e não é filho também. Portanto, para Satanás e os demônios, não há lugar para arrependimento também. E, consequentemente, não há oportunidade para salvação. E aí Deus libera a sentença para a serpente como animal e para a antiga serpente Satanás. Sua cabeça vai ser esmagada. Da mulher que você enganou, vai nascer um varão, santo, imaculado. E no seu devido tempo, na plenitude dos tempos, ele vai esmagar a sua cabeça, adversário. Para você não há chance. E aí Deus volta com a vara da disciplina para corrigir a sua filha e para corrigir o seu filho. E aí Deus diz: Eva, minha filha amada, porque você fez isso, vou multiplicar a dor
da tua conceição, da tua gravidez, com dores, você dará à luz filhos. E o teu desejo, mulher, será para o teu marido e ele te dominará. Adão, meu filho, por conta da sua rebelião e desobediência, maldita é toda a terra. No suor do teu rosto você vai comer o seu pão com dores. A terra vai produzir espinhos, cardos, ervas daninhas. Você vai sofrer muito. E quem é homem sabe disso, e quem é mulher no tocante às suas dores de parto sabe muito bem o que é isso. Deus então, ele continua usando a sua vara da disciplina para repreender e castigar agora filhos rebeldes, mas ainda são filhos. Em seguida, Deus envia o dilúvio, como que tentando disciplinar os seus filhos e trazê-los para a comunhão de vida de verdade. Não resolve até que chega os dias de Abraão, um amigo, um servo, um justo. E Deus faz essa aliança com Abraão. Deus promete dar a terra, terra que mana leite e mel, fartura de alimento. Deus promete que a sua descendência vai ter domínio sobre as bestas feras em volta da terra prometida. Isto é, os israelitas vão dominar as feras, as nações pagãs em volta. Domínio. E Deus continua com a sua promessa dizendo: frutifica, enche a terra. Deus vai levantando profetas, um após um, usando a vara da disciplina para tentar corrigir os seus filhos e manter a aliança. Mas infelizmente, essa aliança, a segunda agora feita com Abraão, os filhos também vão se rebelar contra Deus, vão se revoltar contra Deus o Pai, vai quebrar pela segunda vez esta aliança. Mesmo depois de Deus levantar profetas e profetas, repreendendo, chamando a atenção, dizendo: convertam-se dos seus maus caminhos, arrependam-se dos seus pecados, voltem para mim, o vosso Pai, e eu perdoarei as vossas ofensas, eu perdoarei os vossos pecados, e vou sarar as suas feridas, vou curar as suas enfermidades, e vou dar vida de verdade para vocês. É onde nós lemos no profeta Jeremias, capítulo 25, a partir do versículo 4. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais de século em século. Mas não quiseram. Os filhos rebeldes antes continuaram obstinados, e com o pescoço endurecido, feito uma barra de ferro, com a cerviz endurecida, eles se recusam a se curvar diante do senhorio do Deus Altíssimo, do Pai de toda a criação. Ezequias, o rei, na época, nos dias do profeta Isaías, foi um bom rei, e por mais que ele se esforçou com todas aquelas reformas, Ezequias tão somente conseguiu arranhar a superfície da vida apodrecida do povo. O tremendo furacão assírio, com as suas tropas, com seus exércitos, já se aproximavam de Israel, já se aproximavam de Judá e de Jerusalém. E o povo, sem se importar, não dava ouvidos para a palavra de Deus que vinha como denúncia, como aviso de que se eles não se arrependessem, a vara da repreensão, da disciplina ia chegar.
E o castigo ia chegar, porque as repreensões já tinham vindo por meio dos profetas, liberando a palavra de sentença, liberando as advertências. Mas o povo continuava na sua hipocrisia religiosa, com a sua máscara de hipocrisia, fingindo um culto a Deus que não existia, um culto com um ego ferido, um culto com homens e mulheres com chagas, feridas. O povo estava doente, o povo estava enfermo na fé, mas não queriam se curvar para o senhorio de Deus, não queriam confessar o seu pecado e receber o perdão de Deus, para que viesse a cura, para que viessem a libertação. E como uma mula teimosa, eles insistiam e insistiam no seu pecado, no seu orgulho ferido, em achar que não tinha nada de errado ao quebrar a aliança com Deus. Não se iluda, igreja. Toda vez que uma aliança é quebrada, a parte que quebra a aliança não vai ficar impune. Vai colher as consequências. Vai pagar o preço. E como Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, a parte dele, ele velou para cumprir. Ele nunca, jamais quebrou uma aliança com um homem, com Abraão, ou com quem quer que seja. Sempre na história da raça humana e de Israel, partiu do homem e da mulher a quebra da aliança. E na história da humanidade, e na história de Israel, todos estes que quebraram a aliança, pagaram um alto preço. E muitos pagaram até com a própria vida. E isso porque se recusaram a reconhecer o seu pecado de abandono, de ter abandonado a aliança feita com Deus. Deus, ele olha para o corpo da nação israelita e Deus vê que não há mais lugar para disciplinar, para castigar. O corpo de toda a nação está cheio de chagas, de feridas. Deus não encontra mais espaço para disciplinar, para castigar. E Deus sabe que se Ele for aplicar a sua disciplina de acordo com o merecimento dos pecados do seu povo, eles não vão suportar. Eles vão morrer. E Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do homem e da mulher. E hoje, uma vez mais, o Espírito Santo pergunta: filho, por que você fez isso? Por que você insiste em fazer isso? Filha, por que você fez isso? Pergunta o Espírito Santo. Por que você insiste nisso? Não sabe você que se insistir nessa teimosia, feito uma mula teimosa, você vai morrer? E aí a gente volta para a leitura inicial de Isaías, a partir do versículo 3. Deus olhando para todo o corpo da nação, Deus procura um espaço para usar a vara da disciplina, mas não acha mais lugar para disciplinar, de tanto que ele já disciplinou, de tanto que ele já repreendeu, já castigou, já usou profetas, já tocou, já feriu, mas o povo não se arrependeu, e Deus olha, procura e não vê mais espaço para o castigo. Por isso a gente lê a partir do versículo 3 de Isaías capítulo 1, Deus falando: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, renegados, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Aí entra a leitura inicial que nós fizemos.
porque seríeis ainda castigados se mais vos rebeliareis. Isto é, se vocês continuarem na rebelião, em que parte do corpo vocês ainda podem receber pancada, vocês podem ainda receber correção, castigo, porque não tem mais lugar para a repreensão. E está escrito que o Senhor repreende e castiga a todos quanto ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus olha para Israel, olha para todo o corpo da nação e está todo enfermo. Aí ele diz: toda a cabeça está enferma. Toda a cabeça está enferma. Eu olho para a cabeça de vocês e está toda enferma. Não há lugar mais para puxão de orelha. Não tem como sequer nem dar um puxão de orelha de tão enferma que está toda a vossa cabeça. Os vossos pensamentos são sempre voltados para o mal, para o pecado, para a rebelião, para a quebra de aliança. Não posso sequer nem dar um puxão de orelha. A cabeça está toda enferma. E todo o coração fraco. Eu olho para o coração de vocês, Israel, e eu vejo que o coração de vocês está tão fraco, está tão enfermo, que está movido a marca-passo espiritual para tentar sobreviver na fé. Eu olho, sondo a mente, o coração e vejo que só há fraqueza, só há pensamentos pecaminosos subindo do vosso coração. Versículo 6: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Os vossos pés levam vocês ligeiramente de encontro ao vosso pecado, à idolatria, à rebelião. Só há feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. Ou seja, vocês estão tão enfermos, ó Israel, por causa do seu pecado, que se eu aplicar o castigo que os vossos pecados merecem, vocês não vão suportar, vocês vão morrer. Porque o salário do pecado é a morte. E somente uma pessoa sem pecado é que pode suportar o castigo que eu tenho para aplicar. É aí onde Deus faz a sua última aliança com Israel e com o resto do mundo, com a humanidade. Deus faz a sua última aliança por meio de Isaías, seguido de Jeremias e dos demais profetas. Deus faz a sua última aliança, como última chance para o homem e a mulher se arrepender e voltar para Ele, a fim de que não sofra o dano da segunda morte. É aí onde Deus abre mão do seu único filho, o seu filho unigênito, seu filho amado, filho obediente, filho santo, filho imaculado, Jesus Cristo. Deus abre mão do seu único filho para ocupar o lugar de Israel, para ocupar o lugar da humanidade, para ocupar o seu lugar, o meu lugar, a fim de receber este castigo. Este castigo que é devido a todo pecador, a toda pecadora. Deus então concede uma visão ao profeta messiânico Isaías, uma visão tão horrenda de tudo que vai acontecer com seu filho amado, a quem Deus o Pai ama no íntimo, Jesus Cristo. Aí a gente avança para Isaías 53, aonde o profeta vai ter essa visão horrenda, estarrecedora, do Filho de Deus subindo o Monte Calvário, levando uma cruz que não é dele, para que lá, traspassado no lenho seco, o lenho verde de Jesus Cristo seja levantado como oferta alçada entre os céus e a terra. E outra vez os céus e a terra vão ser testemunhas desta aliança, a última entre Deus e Israel e todo o resto do mundo. Isaías 49, a partir do versículo 13. Ele está tendo essa visão. Eis que o meu servo, porque aqui Jesus se apresentou como servo, operará com prudência,
será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada por causa do castigo. Jesus aqui já passou pela sessão de tortura durante aquele juízo injusto de Anás e Caifás perante Pilatos, Herodes. Jesus ele já está indo rumo ao matadouro, seu corpo está todo dilacerado, cabeça inchada, suas mãos, seus pés estão feridos, a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que de outro qualquer, mais do que os outros que com ele foram crucificados, e a sua figura mais do que as dos outros filhos dos homens. Versículo 1 do capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque foi subindo. Ele, Jesus, foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, aleluia. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, Deus o Pai, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele, Jesus, foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Isaías está tendo essa visão horrenda. O Filho de Deus, sem pecado, sem iniquidade, em cuja boca nunca houve mentira, engano, dolo algum. Isaías está vendo o Filho de Deus irreconhecível. E aí a gente avança 700 anos no tempo, aonde a profecia vai se cumprir, a visão profética de Isaías vai se cumprir. Em Mateus 27, a partir do versículo 33, a profecia se cumpre. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, Jesus, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes, e assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita, outro à esquerda. Finalmente, o grande dia chegou. O Filho de Deus, o único, Santo Imaculado, está presente na terra dos viventes. E agora Jesus, ele faz uma nova aliança no seu sangue. Jesus, ele agora faz a promessa, não de dar uma terra de baixo. Jesus agora faz a promessa da entrega de uma nova terra. Não essa Jerusalém atual, que está contaminada, não deste mundo que jaz no maligno. Jesus então faz a sua nova aliança, prometendo novos céus e nova terra. E nessa nova aliança no seu sangue, ele promete não uma comida que perece, como o maná que caiu do céu e pereceu, mas Jesus agora promete dar a sua carne, que verdadeiramente é comida.
Jesus agora promete dar o seu sangue, que verdadeiramente é bebida. E Jesus agora ele vai manifestando o seu poder, a sua autoridade plena sobre todas as bestas, feras do inferno, dominando demônios e o próprio Satanás, expulsando todos da vida do homem e da mulher que estavam afastados de Deus. É aí onde ele faz a sua aliança com o homem e com a mulher, prometendo dar a sua carne e o seu sangue. E aí outra vez os céus, outra vez a mesma terra vão se fazer presente, igreja, como testemunhas dessa aliança que Jesus faz com o homem e com a mulher. E quando Jesus já se acha pendurado no madeiro, suspenso entre os céus e a terra, tendo a terra debaixo dos seus pés e o céu sobre a sua cabeça, com as suas mãos traspassadas, os seus pés traspassados, sua cabeça enferma, inchada, ferida, com uma coroa de espinhos enfincada no seu crânio, o sangue a percorrer sobre a sua face, os seus olhos inchados, sem conseguir abrir, seus lábios inchados, o seu corpo todo ferido pelos açoites daqueles monstros romanos, feridas abertas, o sangue coagula, começa a feder, o corpo de Jesus está moído por causa das nossas transgressões. E ali, irreconhecível, quem olhava para ele não via aquele dócil cordeiro manso, aquele meigo nazareno lindo como o lírio dos vales. Eles olhavam e não reconheciam aquele Jesus, de tão moído e castigado que estava pela ira do Deus Pai, que por justiça estava sendo aplicada no único homem capaz de suportar todo aquele castigo, para que você e eu não morrêssemos eternamente. E aí a terra, olhando aquele espetáculo horrendo, como que dizendo, olhando para os céus, diz assim: céus, faça alguma coisa, céus. Nosso Criador está traspassado. E os céus, como que respondendo à terra, ali como testemunha, diz: ó terra, nada posso fazer para livrá-lo. Faz tu, terra, alguma coisa, se é que tu podes ajudá-lo. Porque eu, ó terra, eu, céus, como testemunha, não suporto mais presenciar essa barbárie cometida contra o Filho do nosso Criador. Eu vou fechar os meus olhos, eu vou fechar a cortina, ó terra, para não olhar mais para essa barbárie. E é aí aonde vem as trevas. Na hora sexta, ao meio-dia, quando Jesus se encontrava crucificado, versículo 45. E desde a hora sexta, isto é, meio-dia, houve trevas sobre a terra. Os céus recusou continuar contemplando aquela tragédia, aparente tragédia. E isso, os céus fez até a terceira hora da tarde, até as 3 da tarde, até a hora nona, às 3 da tarde. A terra ficou sozinha como testemunha. E a terra como testemunha ficou ali presenciando de meio-dia até as 3 da tarde. O Filho de Deus sofrendo. E aí versículo 46. Perto da hora nona, perto das 3 da tarde, o Filho de Deus exclamou. Jesus em alta voz gritou dizendo: Eli, Deus meu, Eli, Deus meu, lama sabachthani, por que me abandonaste? Por que me desamparaste sozinho aqui, Pai? Pai, eu olho para os céus, Pai, eu só vejo trevas, eu não vejo os teus olhos, Pai. Por quê, Pai? Pela segunda vez, Jesus dá um outro brado, um outro grito, às 3 horas da tarde,
ele grita e diz: Pai, em tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Tomba a cabeça e morre no seu lugar, no meu lugar. Nessa hora, a única testemunha que ficou sem ter onde para fugir, sem ter onde para correr, a terra exclama também, como testemunho contra a humanidade. A terra então dá o seu terremoto. Ela abre a sua boca, as pedras, as penhas começam a ficar fendidas e há um grande terremoto. E aí você sabe que ao terceiro dia, por não haver nele pecado, dolo, engano, Jesus, ele ressuscita dentre os mortos. E dessa vez os céus e a terra são testemunhas também. Mas dessa vez os céus não estão com seu rosto coberto, a terra não está triste, mas estão esperando. E no dia primeiro da semana, ainda de madrugada, ainda escuro, o Filho de Deus, o Santo, o Imaculado, o Sublime, o Servo bom e fiel, ele ressurge dentre os mortos, triunfante, triunfando sobre a morte, e de pé, tendo os céus e a terra como testemunha, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E hoje nós estamos aqui para finalizar a mensagem. A gente vai para Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Porque esses mesmos céus e a mesma terra, que foram testemunha da aliança entre Deus e Adão e Eva, que foram quebradas por eles. Estes mesmos céus e esta mesma terra, que foram testemunhas entre a aliança de Deus com Abraão, que foram quebradas pelos filhos de Israel. Estes mesmos céus e esta mesma terra, que foram testemunhas da nova aliança no sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo, hoje, estes mesmos céus e esta mesma terra estão aqui como testemunha acerca do que você tem feito do sangue de Jesus, acerca do que você está fazendo do sangue de Jesus. E aí nós lemos, para finalizar a mensagem, em Deuteronômio 30, versículo 19. Deus diz: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Esta é a herança prometida por Deus aos filhos de Abraão, segundo a carne. Aliança esta que foram quebrada pelos filhos de Israel. Aliança que passou. E agora, a herança que nós temos é a herança de uma nova aliança, prometida pelo Filho de Deus, aliança no seu sangue, para que todo aquele que crê em Jesus, e for batizado, será salvo. E a promessa da herança não é uma Canaã terrena, que está reservada para o fogo da destruição. Jesus, ele prometeu uma nova Canaã, uma nova Jerusalém, a cidade celestial, a cidade que desce dos céus, que em breve, trazida pelo Filho de Deus, você e eu, como herdeiros, como filhos legítimos, segundo a fé em Jesus Cristo, vamos herdar essa herança. E hoje ele chama os céus e a terra por testemunhas. Fiquemos todos de pé. Fiquemos todos de pé. Você precisa crer em Jesus e descer as águas para herdar a vida eterna, se você ainda não fez isso.